Antes de iniciar o vídeo, deixa eu te apresentar boas ofertas. DVD Mall, Windows 10, 11 original e pacote Office com preço imbatível. E utilizando o nosso código DGVIP você ganha 25% de desconto. Ou se você preferir e tiver Xbox, você pode entrar na Global Card, Game Pass Ultimate e desconto de 7% na biblioteca Xbox, fora várias promoções. Aproveite as ofertas e bom vídeo. A informação é alarmante, aliás, bem quente. Final Fantasy XVI estaria superaquecendo o PlayStation 5 e começou a iniciar até mesmo na sua demo. Se propagou em um canto ou outro da internet, é o suficiente para deixar as pessoas preocupadas. A gente fez um teste inteiro aqui de 1h30 em Final Fantasy. O que nós descobrimos tá aquecendo a parada, vai explodir o seu PlayStation 5? É isso que a gente vai discutir hoje. Bem-vindos ao Detonando Geek, esse é o Hard Tech, nosso conteúdo que dá uma escovada de bits. A escovada de bits hoje nem é tão escovada, vamos falar que é mais uma, sei lá, uma rodadinha de bits, assim, passar um rodinho no bits, porque é um teste bem simples que a gente fez aqui. Antes de mais nada, deixa eu te explicar de onde veio essas paradas aí pra você entender toda essa situação e por que eu decidi fazer esse vídeo. Eu nem ia fazer muito esse vídeo porque eu achei muito pipocada a informação e ela não ganhou dimensão. No entanto, entre nossos inscritos que pediram para ver se realmente estava acontecendo, e até mesmo aqueles mais sentimentais, você falou de Starfield, não vai falar que tá aquecendo o PlayStation 5? Enfim, seja lá qual for a sua motivação de descobrir essa informação para o hate ou para o seu PlayStation 5, eu vou trazer ela para você. Tudo nasceu no Reddit, o pai das discussões. Lá no Reddit, como você tá vendo, um usuário postou que estava jogando a demo e ele teve uma mensagem de superaquecimento. Aí outras pessoas embaixo, não passa de 10, apontaram também que tinham. Um usuário, inclusive, fala, nossa, ainda bem que eu não estava sozinho, eu pensei que eu estava louco. Então isso aconteceu comigo também. Depois disso, pipocou alguns twitters na internet que renderam até matérias em alguns sites. Não foi propagado isso em dimensões gloriosas da internet, como sempre acontece. Aliás, eu não sei porquê. Isso é um bait ótimo, né? Final Fantasy explodindo o PlayStation 5. Por que ninguém pensou nisso? Enfim, dessa forma, essas matérias tinham uma que é muito engraçada aqui do Brasil. Eu não vou citar o veículo de comunicação, mas eu tô até falando pra você. Se isso acontecer com você, uma das dicas é desative seu HDR. Aparentemente, se desativar o HDR, você vai ganhar uns 20 graus aí de temperatura. Enfim. Ok. Dito isso, eu falei, onde a fumaça, fogo também. Claro que muitas pessoas podem pensar, não, é um jogo hypado, que foi exclusivo de um console, aí a galera do outro console faz esse tipo de coisa pra defamar, mas não criou uma dimensão grande, foram casos isolados. Ok, então. Aí eu fiquei meio sem chão, assim. E aí? Que aí tá explodindo, não tá explodindo? Eu tenho que desativar o meu HDR pra meu PlayStation 5. Desativar o HDR parece que você ganha a temperatura. Mano, desculpa, velho. Vocês falam que eu sou uma pessoa negativa, mas como eu vou ser positivo olhando esse tipo de notícia? Eu fui no meu Twitter, perguntei pra galera se estava acontecendo isso com eles. Recebi até mesmo, dá uma olhadinha aí, um vídeo de um rapaz aí que é inscrito do canal. Vamos ver o que ele fala. Então, o primeiro modelo, aquele que tinha a polêmica do metal líquido e tudo mais, né? Thermopad que é maior, aquela coisa toda. Então, o meu tá normal, tô jogando Final Fantasy XVI, até agora tá tranquilo, tá? Só não tá estável a questão dos 60 FPS, que já sabe, né? Veio mal otimizado o jogo. Mas assim, questão de superaquecimento, não, tá? Bom, levando em consideração que muitos consoles já tem aí praticamente 2 anos, né? Pode ser falta de limpeza, o PS5 é mais sujeito a poeira do que o PS4 Pro, ou as pessoas estão colocando ele em local de difícil a circulação de ar, ou por exemplo embaixo de um rack que seja fechado, tá bom? Espero ter ajudado. Eu gosto do inscrito do canal porque ele fala, não tá tendo problema nenhum, fora a merda do FPS que tá uma bosta. Isso é muito legal. Isso é muito legal partindo dos inscritos do canal. Daí, outros usuários também falaram que não tinha nada. Um usuário relatou que viu em live de stream que aconteceu isso. Enfim, aí eu falei,
Deixa eu meter a mão na massa. É claro que não é o jogo completo, porque o jogo completo eu não tenho, mas segundo o Ratch, isso também se apresenta na própria demo, e principalmente nos boss, onde aumenta a temperatura e o PlayStation 5 vem a sua explosão nuclear. Então, o que eu fiz? Eu fiz o que você está vendo agora na tela, já está disponibilizado aí para vocês. O nome disso é gambiarra. Isso é uma gambiarra que eu coloquei com fita. Ai, Gotti, mas tá mal feito isso. Você quer o quê? Eu gravei esse vídeo hoje para soltar hoje, cara. Você quer que eu faça um suporte, melhor alguma coisa? pix@detonandogeek.com, padrim.com.br/detonandogeek também. Se torne membro do canal ou deixe seu valeu. Até lá, vai ficar na fitinha da gambiarra. É gambiarra, mas funciona. O que a gente está medindo aí, como vocês estão vendo, Final Fantasy XVI, a demo. A gente tem o termômetro digital e também nós temos o medidor de watts também, que vai verificar o quanto ele está puxando de energia e o quanto ele está medindo de temperatura. É já importante falar que essa medição pela saída usando um termômetro digital não possui uma precisão. Nós estamos utilizando como referência, porque o que nós estamos medindo é a temperatura do ar quente que está saindo, não necessariamente do silício. Então, para viés de maior precisão, acrescente de 5 a 8 graus a mais, que seria a temperatura do silício. Essa é a saída de exaustão. Tudo isso porque eu não tenho uma câmera térmica. Se você quiser que eu tenha uma câmera térmica para fazer testes melhores, pix@detonandogeek.com.br e também, é claro, é óbvio, é lógico, padrim.com.br/detonandogeek, ou se torne membro e deixe o seu valeu. O like também começa a ajudar para a gente tentar comprar equipamentos melhores. Fora isso, o nosso testezinho com a fita nojenta aí vai ajudar a gente a decifrar o enigma. Logo nas primeiras cenas aí, quem jogou a demo sabe que, tipo, mano, tem muita cinemática, tem muita história. Então eu deixei um bom tempo e aí a gente começa aí logo do início, que vocês viram 35 no dashboard, ele vai aumentando, passa para 40 e pouco, depois a gente chega aí ao meio termo de 52 graus. O nosso nível de consumo varia aí de 190 até 220, alguns picos aí, eu não sei se é nesse momento exato, chegou até 230 em algumas cinemáticas o pico de consumo, mas ele cai rapidamente para 215 e tudo mais. Então, dentro da normalidade do PlayStation 5, se nós estamos observando que temos 52 e vamos usar aquela variável que nós não estamos com ponto de precisão de temperatura, porque nós estamos medindo o ar quente está saindo, não o silício em si, a gente pode dizer que deve estar aí a uns 62, 63 graus no máximo o silício em si. Pensando no silício AMD, na média 95 graus é a temperatura máxima que ele sustenta. A gente está bem longe da zona de risco, é perfeitamente normal essa temperatura, não só no PlayStation 5, como também no Xbox e muitas GPUs no mercado. Trabalhar com 60, 70 graus é muito normal, então a gente está trabalhando aí muito bem. Ah, esqueci, minha temperatura ambiente estava em torno de 23 e 24 graus, tá bom? Depois do tutorial, de todas as cinemáticas contando a história, a gente passa para a segunda parte, que é uma parte mais gameplay aí da Tech Demo. Principalmente nessa parte mais escura, a gente vê que sobe um pouco mais a temperatura. Muita gente acha que aquele monte de explosão na tela, aquele monte de partícula, realmente aquilo é muito pesado. Quando, na verdade, iluminação direcional, como acontece nessa cena escura, realmente é muito mais pesado dentro do setor de desenvolvimento, porque está fazendo cálculos na sua CPU e GPU. Então, está usando muito do processador / GPU do PlayStation 5. Então aí a gente tem um aquecimento maior. Chegamos a níveis de 62 graus, se não me engano, 60, 62 graus, você está acompanhando aí. Aliás, o jogo não usa uma iluminação por emissão, que poderia deixar um pouco mais leve, mas calma, a gente não está analisando o game aqui, eles poderiam ter feito isso, mas não fizeram, usaram iluminação direcional, e isso pesa um pouco, então aumenta aí a parte da temperatura, porque está exigindo um pouco mais do processador. Você pode observar também que não modifica muito também a nossa parte aí de consumo de watts, não necessariamente que vai aumentar o consumo de watts, vai aumentar a temperatura, e isso não é uma ciência exata, porque a temperatura aumenta pelo consumo de watts que o processador está consumindo naquele momento, não necessariamente que o console está trazendo. E a gente sabe que a cena que está na tela, ela foi feita antes de ser produzida na tela. Então a temperatura não é equivalente exatamente com o que está na tela. Enfim, é uma loucura muito grande. Mas o fato é que nós estamos aí dentro de uma ambientação de 62 graus, 60 graus. Se nós formos colocar até 10 graus a mais de um índice de erro aí que a gente poderia ter, porque está mensurando a saída de ar quente, nós estaríamos com 70 graus. What the fuck? 70 graus no silício de GPU,
filé ainda, não tive problemas nenhum. Aí nós vamos para as batalhas dos boss, e ele continua dentro dessa nomenclatura, 50, 60 graus, e aí vamos para a batalha final com o dragão, que lá é onde falaram que o bagulho fica louco, porque é fogo pra tudo quanto é lado, é partícula, muito legal aquilo, tá ligado? Pra tudo quanto é lado. Eu fiquei meia hora entendendo, eu não conseguia ver, eu só via a luz explodindo pra tudo quanto é lado, né? Eu me senti o Highlander naquela cena. Nessa cena a gente chegou a 63 na máxima. Aí, na máxima. Lembrando que 24 graus, 23, 24 é na minha temperatura ambiente. Nós iniciamos aí na dashboard com 35 e chegamos na máxima no boss onde foi acusado, onde estaria o maior problema, a 63 graus. Então, não identifiquei o problema nesse ponto. Mas isso não quer dizer que seja mentira. Então, para que a gente tivesse um teste mais coeso, uma comparação com um jogo esquentadinho vale a pena. O quanto um jogo que eu já sei que é que esquentadinho no PlayStation 5 iria em relação à medição que nós fizemos em Final Fantasy XVI. Pois bem, Horizon Forbidden West. Ah, esse é esquentadinho, rapaz. Esse mocinho esquenta demais. Começamos, claro, no modo qualidade para pegar toda a protuberância gráfica, ao máximo de resolução. Tudo que nós queremos aí do PlayStation 5 para aumentar a sua temperatura, porque nós queremos torrar o silício do PlayStation 5 nesse momento. E olha que legal. Ali a gente já começou com 46 porque eu troquei um jogo por outro, ou seja, eu não cheguei a iniciar de novo o console e deixar um tempo parado. Então ele já começou com uma temperatura de 46, vai subindo 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60. Chegamos a 60 aí, muito próximo. É claro, é óbvio, é lógico, mas ainda muito abaixo, aí 3 graus de diferença de Final Fantasy XVI. O que prova que claramente Final Fantasy XVI está aumentando a temperatura do PlayStation 5. Não, porque se a gente vai andando mais um pouquinho, acelera um pouquinho as cenas e vai voando aí com o dragãozinho, vai matando os bichinhos mecânicos aí de Horizon Forbidden West, nós chegamos a 70 graus. 70 graus é a definição de Horizon Forbidden West. Naquela época em si, não se teve nenhum caso relacionado, ou pelo menos nenhum alarmante, ou esse barulho na internet, sobre nenhum PlayStation 5 sendo derrubado por temperatura, e o jogo vai além da temperatura de Final Fantasy. Sim, Horizon Forbidden West vai muito além da temperatura, como vocês puderam ver. E ele pode, em uma temperatura ambiente maior do que 24 graus, por exemplo, 30, 32, 33, ele pode subir desses 70 para ir para um 77 facinho. Eu já fiz medições desse jogo em dias mais quentes e sim, ele tem essa capacidade de chegar a esse nível de temperatura. E nunca houve. E portanto, esse jogo eu zerei ele inteiro e eu nunca derrubou o meu PlayStation 5, que é uma edição inicial, foi o Day One, ele é Digital Edition Day One, ou seja, a primeira remessa de PlayStation 5. Agora tiramos os jogos e vamos desvendar. Isso é mito? Isso é verdade? Isso é fato? Tem alguma conclusão? Foi apenas uma piada sem graça de fanboys da oposição do PlayStation? O que será que acontece no mundo de games? Bom, o que acontece é o seguinte, provavelmente a gente está citando com casos verdadeiros. Eu não duvido que seja verdadeiro, porque se fosse um ataque sincronizado, né, da oposição sonista, ele iria ter um alarde maior, ou se tornaria piada rapidamente, porque todo ataque de fanboy, seja da Sony ou da Xbox, um pro outro, rapidamente vira piada, porque o mundo é muito mais inteligente do que o que eles fazem. Então, não, eu acredito que realmente aqueles casos sejam verdadeiros. Mas o que aconteceria? A primeira coisa que a gente tem que entender é que há uma grande diversidade de modelos de PlayStation 5 no mercado. Isso mesmo. A Sony passou por um problema de componentes de silício. Esses modelos já foram identificados em análises internacionais, infelizmente não aqui no canal, que nós só temos esse modelo, que existe uma particularidade de diferenças do design interno, ao consumo de energia e até temperatura tem pequenas variações entre um modelo e outro. Isso pode ocorrer de acordo com os modelos que são distribuídos ao redor do planeta Terra. Isso pode ocorrer. Nesse caso, a gente poderia falar que era um modelo específico ou uma linha de produção que realmente deu problema. Mas, olhando que o PlayStation 5, segundo o VG Charts, passa da marca de 20 milhões de consoles vendidos, 10 caras no Reddit e 2 caras no Twitter não chega a uma margem epífia, menos de 0,01%.
do que os usuários poderiam ter comprado esses consoles. Então a gente descarta completamente um problema de produção ou linha do PlayStation 5. Então, não, os modelos provavelmente não fazem diferença nenhuma nesse quesito. Outra questão. Agora talvez a mais que dê uma corroboração melhor, inclusive levando a linha de raciocínio aí do nosso inscrito que no início apareceu. Isso provavelmente ou é um defeito técnico pontual nesses consoles, ou de fabricação, ou um defeito que se gerou com o tempo, com a usabilidade do usuário, porque nós não sabemos de que países são essas pessoas, quais temperaturas ambientes elas estão, e principalmente nós não sabemos os modelos e como elas tratam seus consoles diariamente. Então isso pode ser algo bem variável. Sujeira, mau uso, ou até mesmo o usuário que coloca na cabine. A gente pode até colocar, eu vou colocar a foto de novo, a Ana Maria Braga, ela é representante do PlayStation 5 aqui no Brasil. Ela é garota propaganda da PlayStation Brasil. Aliás, um salve para Ana Maria Braga aí, que não está assistindo com certeza o nosso vídeo, porque se ela assistir, Ana Maria, tire esse PlayStation dessa baia, dessa hack. Olha como ela guarda o PlayStation. Qual a chance de um PlayStation desse ter superaquecimento? Até em Tetris ele vai superaquecer dentro dessa baia. Então essa é uma foto que foi uma foto comercial que a Ana Maria tirou, mas mostra o PlayStation ali. Não façam como a garota propaganda da PlayStation, tirem os seus PlayStation dessas baias minúsculas. Ele precisa de respirar. Circulação de ar é importante para um console. Coloque num local acima, arejado, não empurre para a parede. Essas são as dicas mais essenciais e é importante falar que quanto mais o silício é desgastado por temperatura, menor a vida útil dele e maior a probabilidade de ele apresentar defeitos. Então, se uma pessoa comprou um PlayStation e fez isso durante um ano e nunca aconteceu nada, em um ano e meio vai começar a acontecer, porque ele está desgastando os componentes internos com alta temperatura, porque ele está bloqueando o airflow e ele está bloqueando a saída de ar quente. Então, muito provável que tudo isso e todas essas reclamações não sejam mitologia, sejam reais, mas partem de usuários que são inconsequentes e negligentes com os seus aparelhos. É a hipótese mais conclusiva sobre isso. Como vocês viram, infelizmente não tem o jogo inteiro, senão eu iria até um pouco além para ver outras dimensões do jogo que ele poderia ter. Apesar da falha considerável nos FPS no modo 60, que tá uma porcaria, Final Fantasy não vai queimar o seu PlayStation 5. Aliás, se Horizon Forbidden West quem jogou não queimou, fica tranquilo. Porque parece que não tá chegando nem na metade de Horizon Forbidden West. E eu poderia falar em vários sentidos, mas eu não quero arrumar problemas com os fãs de Final Fantasy. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou Goticose e até a próxima.